Bem-vindos ao podcast Be2C. Eu sou o Beta. Eu sou o Charlie. E hoje a gente vai falar sobre o que, Charlie? Qual que é o nosso tema? Hoje a gente vai falar sobre, a pergunta da década, se não do século, o que é dinheiro. Você, querido ouvinte. Maravilha. Exatamente. Esse é o nosso primeiro tema, é o hashtag 01. Então vamos começar bonito, porque é um tema que todo mundo quer saber, muita gente usa, todo mundo tem na carteira, tem na conta do banco, mas talvez se você perguntar, a pessoa não vai saber te responder. Então eu vou começar fazendo a pergunta para você, você define e depois eu tento definir. O que é dinheiro para você, Charlie? Cara, dinheiro para mim é realmente uma pergunta que ela é muito, muito profunda, mas é uma definição tão básica e uma tecnologia tão antiga que a gente nem para pensar nisso tanto. Mas dinheiro para mim é informação, cara. Informação. Legal. Informação e energia, né? Mas primordialmente informação. Por que informação? Porque quando você faz uma transação financeira, seja qualquer uma, seja no banco, seja com dinheiro físico, seja fazendo escambo, né? Agora, o dinheiro, quando você está dando uma nota de R$100 para uma pessoa em troca de um produto, você está dizendo que você está valorizando mais aquele produto do que o seu dinheiro, do que aqueles R$100. E isso é uma informação muito importante para o vendedor, para o produtor, para saber, tem pessoas valorizando o meu produto por esse valor. Então, se tem pessoas valorizando por aquilo, eu consigo produzir naquele valor para abastecer mais pessoas, né? Então, a informação, quando ela é distorcida, aí gera uma série de consequências que são muito maléficas, né, pro ecossistema, para a economia, né? E aí vem, justamente quando a gente responde essa pergunta, a gente tem que também colocar as características do dinheiro, né, Beto? Quais são elas? Para mim, eu vou só antes definir o que é dinheiro. Eu concordo com informação, energia, mas se a gente for botar assim de uma forma mais simples para o nosso ouvinte entender, dinheiro nada mais é do que um meio de troca, né? Então, quando você tem duas partes tentando fazer uma transação, você precisa de um terceiro, que é o intermediário, o intermediador entre o produto A e o produto B. Então, se eu vendo caneta, fabrico caneta e você fabrica borracha, como é que a gente faz uma troca, né? Se você não quer caneta, eu não quero borracha, a gente vai precisar talvez utilizar um terceiro item. Então o dinheiro vem como um facilitador, né? Um meio de troca, um facilitador, onde ao invés de você utilizar produtos que são difíceis de precificar para você fazer esse escambo, né, você precisa de um terceiro item estável, onde ambas as partes aceitam e conseguem fazer uma troca de forma mais fácil. Senão a gente voltaria, né, aos primórdios da sociedade, onde você trocava um porco, 10 porcos por uma vaca. Então assim fica complicado fazer transações numa sociedade evoluída se você não tiver esse intermediador. Então, para mim, o dinheiro, além de informação e energia, ele é um meio de troca e é um intermediador para que as transações possam ser feitas da forma mais fluida e tranquila possível na sociedade. Mas vamos falar agora das características, que isso é muito importante, né? A gente já viu como o dinheiro evoluiu ao longo dos séculos, né? Dos milênios, dá para dizer assim, e por mais que se passe o tempo, a gente sempre vê que ele precisa das mesmas características. Isso que é o mais interessante, né? Então, assim, o fator tempo já comprovou as características necessárias para você ter um bom dinheiro, um bom intermediador, um bom meio de troca. Então, eu vou colocar um ponto aqui para a gente poder discutir um pouquinho, que é a reserva de valor, né? Que eu acho que é todo mundo normalmente quando compra, quando junta dinheiro, quando você está trabalhando para poder ganhar dinheiro, você está pensando em ter algo para o futuro, né? Você está querendo juntar a grana para poder no futuro você poder gastar. E depois a gente pode até entrar na questão de preferência temporal. Mas o que seria reserva de valor como a primeira característica do dinheiro? Como é que você definiria isso? Cara, reserva de valor acho que é muito realmente literal, né, da palavra. Todo mundo que trabalha, né, que já trabalhou, que trabalha pesado, que já trabalha um tempo, entende o conceito de guardar aquele trabalho e daquele trabalho ser valorizado. Então você não quer desperdiçar aquele trabalho em troca de algo que não vai ter valor, né? Então se te pagassem aquilo, o seu trabalho, em sacos de areia, qual é o valor daquele saco de areia no futuro? Você não consegue guardar aquilo, né? Então você tem que ter um meio aonde você consiga estocar aquele seu trabalho, para que você, no futuro, consiga trocar aquele estoque que você fez por algo que vale alguma coisa para você,
né? Então a reserva de valor, ela vem para justamente proteger o poder de compra que está atrelado ao tempo de vida que você gastou, né? E na humanidade a gente já viu, né, tem diversos livros que contam, né, o último que nós lemos aí foi o Padrão Bitcoin, que conta bastante sobre a história do dinheiro em várias tribos e sociedades espalhadas pelo planeta, né, e de como sempre que teve alguma disrupção no dinheiro que existia, que tinha essa reserva de valor, a sociedade cai. Colapsou, verdade. A economia colapsa, né? Então essa é, se não a melhor, a maior ou a mais importante atributo do dinheiro, né? A gente precisa entender muito bem, né? Porque todo mundo sabe, tem que investir, tem que guardar, mas como que realmente essa reserva de valor ela é atribuída ao dinheiro? É porque ela tem que ser, aquele dinheiro ele tem que ser escasso. Porque alguma coisa tem valor se ela é extremamente abundante. Uma Lamborghini, se tivesse Lamborghini para tudo quanto é lado, a Lamborghini teria o valor que ela tem? Provavelmente não. Poderia ser um carro bom, poderia até ser um carro caro, né? Mas não teria o mesmo valor que ele tem, né? Então a escassez ela é muito importante para você ter uma reserva de valor atrelada àquele dinheiro, né? E o dinheiro já foi diversas coisas na história da humanidade, né? Concha, sal, areia, sal, gado, né? Aquelas pedras Ray Blocks, né? Sim. As pedras gigantes de uma tribo na Ásia. Posso estar errado agora. Esse é um ponto legal, porque esse caso da pedra está no livro, né, do The Bitcoin Standard, do padrão Bitcoin, e ele mistura isso, reserva de valor com escassez, né? Acho que é um bom exemplo para a gente dar para o pessoal. Acho que basicamente, em resumo, é uma tribo, né? Agora a gente não vai lembrar se é na Ásia exatamente, mas era uma tribo isolada que usavam essas pedras como reserva, né, de valor, como dinheiro, e em certo momento alguns colonizadores chegaram naquela região até para poder fazer trocas com essa tribo, e eles descobriram que essas pedras eram o que eles consideravam como dinheiro para fazer a troca, né? E com isso, o cara bem esperto, ele sabia que aquelas pedras ele conseguia encontrar em outros lugares com abundância, então ele rapidamente viu uma possibilidade ali de conseguir esse dinheiro mais fácil, né? Então ele tornou de ficar rico, né? O que a gente chama de dinheiro duro, né? O hard money. Ele conseguiu descobrir uma brecha ali que esse dinheiro talvez não seria tão duro assim. Então ele foi, basicamente, começou a achar minas, né? Lugares onde tinham essas pedras, e voltou para a ilha, né? Para essa tribo, comprando absolutamente tudo. Então basicamente ele imprimiu, né, dinheiro desenfreadamente. E o resultado disso, claro, foi até o colapso, né, desse tipo de relação, porque com dinheiro abundante agora nada mais tinha um valor real, começa a ser tudo distorcido, e chega ao ponto, se eu não estou enganado também na parte do livro, que até acho que o cacique, a pessoa responsável pela ilha, chega a falar que não vale mais pedras de fora da ilha, né, que é só as pedras que estão na ilha que tem esse valor intrínseco. Então acho que isso aí é um exemplo legal para reserva de valor e pela escassez, né? Porque uma está atrelada à outra. Se não é escasso, não tem como ser reserva de valor, né? Então, exatamente. Exato. E já dou um spoiler aqui para os ouvintes: o dinheiro que a gente tem hoje não é escasso. Não é escasso. E também não é uma boa reserva de valor. Não é uma boa reserva de valor. Nosso dinheiro aí hoje, o dinheiro fiat, né, que todos os países utilizam, perde valor todo santo ano. Passa ano após ano, o dinheiro está perdendo poder de compra. É isso aí. Vamos entrar nesse ponto aí depois, mais detalhadamente. Isso é uma conversa mais posterior, né? Agora, o segundo ponto, que é também tão relevante quanto o primeiro, seria o quê? Ou uma unidade de conta ou um meio de troca. É difícil, só tem alguns autores que falam que um vem primeiro que o outro, mas assim, meio que não faz tanta diferença, né? Agora, uma unidade de conta e o meio de troca é muito do que o ser humano ele vai dar aquela característica para aquele ativo financeiro, né? Por exemplo, areia, né? Vamos pegar aqui a areia como exemplo. Se a areia fosse escassa, ela poderia ser um bom ativo financeiro, né, para ser uma moeda. E outra coisa que também é bem interessante o dinheiro ter é a divisibilidade, né? Agora, para você fazer um meio de troca, o que tem que acontecer? As duas partes têm que aceitar esse meio de troca, né? Não adianta eu querer trocar areia com você
e você não aceitar areia, né? Então é por isso que alguns economistas divergem entre o que vem primeiro, né? E a unidade de conta. A unidade de conta é quando você começa a precificar todos os bens da economia, ou a maioria deles, naquele ativo, né? E também deriva da vontade das pessoas de fazer isso, né? Porque se você não quiser e você querer ainda continuar precificando um ativo anterior ou em qualquer outro ativo, você pode, né? Então é justamente um mix entre as duas características e quem vem primeiro, né? Difícil a gente estabelecer uma relação entre os dois, né? De quem consegue, o que precisa vir primeiro para um ativo se tornar dinheiro. A unidade de conta, essa questão da divisibilidade, ela é muito importante, né? Porque você tem um dinheiro que não é divisível o suficiente, a precificação dos ativos nessa sociedade que a gente está hipoteticamente colocando, ela fica comprometida. Então, no caso das pedras lá, servem também muito bem. Então, se você tem pedras gigantes, como é que você vai conseguir precificar itens pequenos, né? Trocas mais básicas, numa sociedade atual aqui, comprar uma caneta, comprar sabe, um cafezinho, né? Como é que você troca isso se você tem um item que não é divisível? Então é necessário, como característica fundamental do dinheiro, que ele tenha uma divisibilidade suficiente para que você possa precificar todos os itens dessa sociedade que está trabalhando com esse padrão de moeda. Então isso realmente é uma das características fundamentais. No caso da areia aí, que você até comentou, ou do sal, como eles são granulares, você consegue pesar diferentes em gramas, miligramas, então fica mais fácil você fazer uma divisibilidade se fosse necessário, né? Então realmente é um dos itens mais importantes aí do dinheiro, e é por isso, obviamente, que quando a gente vai para o nosso famoso dinheiro de papel, a gente tem notas de 100, 50, 1, aí depois você quebra para as moedas, justamente para você poder ter a divisibilidade necessária para poder precificar todos os itens desse ambiente que a gente está negociando. Exatamente. E o que também vai tornar aquele ativo financeiro em moeda é justamente a união dessas três características. Tem uma característica aqui que eu acho que faltou a gente comentar, que está dentro disso aí também, que é a durabilidade. Tem que ser um ativo que não se estrague com o tempo. Verdade, isso é verdade. Por exemplo, se for usar milho como uma commodity, né, um milho ou qualquer outro soja como moeda, você tem aí a gente chama de shelf life, você tem uma vida útil desse item que ele acaba estragando. Então ele não vai ser uma reserva de valor, logo ele não vai conseguir ser um bom dinheiro, né? Você vai ter que mudar a tua preferência temporal, você vai ter que usar esse dinheiro com mais velocidade, ser mais gastador do que poupador, porque ele em pouco tempo ele acaba perdendo completamente. Vai te incentivar muito o curto prazo. Isso. Né, as pessoas realmente a gastarem muito, porque aquele dinheiro vai perder, né, que é, por exemplo, né, já saindo por uma tangente aqui rapidinho, uma das coisas que pode acontecer com as CBDCs, né, que são as moedas de Banco Central. O governo pode virar e falar que o dinheiro tem validade, né, e isso vai incentivar muito as pessoas a gastarem, a baixarem a sua preferência temporal, gostarem muito do presente, né, gastarem muito no curto prazo e não se preocuparem com o médio e longo prazo, né? Então, assim, por que, por exemplo, o ouro e a prata, os metais, né, são ótimos ativos para se tornarem dinheiro? Justamente porque eles têm essas características, né? E a durabilidade do ouro, por exemplo, ela é muito grande, senão infinita, né? Obviamente eterna, que não é infinita, né? Quase que eterna, tende ao infinito. Quimicamente, fisicamente, a gente sabe que tudo se deteriora. Agora, no palpável do ser humano, uma barra de ouro vai ser uma barra de ouro durante muitos anos. Exato. Uma característica que é difícil, por exemplo, o ouro ter é a divisibilidade. Né? O ouro ele não tem uma divisibilidade muito boa. Não é fácil você, por exemplo, dividir uma barra de ouro. Né? E outra coisa também que é a verificação. Né? E talvez a palavra não tenha ficado boa, né? Mas como é que você tem certeza de que aquele lingote de ouro, aquela moeda de ouro, a autenticidade, exatamente, palavra correta. Como é que você sabe que aquele lingote de ouro é 100% ouro?
Essa é uma pergunta até para botar para os ouvintes aí pensarem. Como é que vocês acham que acontece, por exemplo, a gente sabe que os governos, né, têm reserva em ouro. Como é que um governo, quando vai fazer uma compensação, ou seja, vai pagar uma dívida, ou vai pagar alguma coisa em ouro e vai enviar esse ouro para o outro país, como é que esse país que recebe tem certeza que o ouro que ele está recebendo é puro e está 100% de acordo com a autenticidade padrão do ouro? Assim, pensem nisso aí que daqui a pouco eu passo a resposta, mas isso aí é um ponto muito importante. O padrão de autenticidade, conseguir comprovar que A é A e que B é B, é algo que a gente precisa sempre se preocupar muito quando a gente define um dinheiro, né, para ser utilizado. E no caso exatamente. do ouro, isso foi durante muitos anos aí até necessário um terceiro, né, como se fosse um árbitro, o cara que faz esse padrão e coloca a moeda no mercado para poder ter um símbolo ali, né? Alguma coisa que a sociedade aceite. Não, se foi esse o emissor, então com certeza essa moeda de ouro é de ouro mesmo. Antigamente, na época dos impérios e tudo mais, as moedas vinham com o quê? Com um carimbo, com a cara do imperador, brasão, com um brasão, com alguma coisa que realmente remetesse à autenticidade daquela moeda, daquele dinheiro. E a gente pode pegar vários exemplos hoje de fraudes em notas, quantidade às vezes de notas falsas que são identificadas, enfim. É um incentivo muito grande para o criminoso, querer falsificar aquele dinheiro se for algo fácil. E o papel a gente sabe que é bem mais fácil você pegar e falsificar um papel. Por isso que, obviamente, existem tecnologias para você colocar no papel, para gerar autenticidade, como, por exemplo, a nota de 20 com aquela tarja brilhante, um holograma, marcas d'água, Existem tecnologias para você tornar aquele dinheiro autêntico, números de série, enfim. Mas isso é um problema, a autenticidade do dinheiro realmente é algo problemático, E uma coisa que resolve muito isso é o Bitcoin, sem dúvida. A autenticidade do dinheiro, Porque fica muito fácil. A gente pode depois falar um tema só para falar de Bitcoin e a gente linkar todos esses itens aqui que a gente conversou sobre dinheiro, que eu acho que todos eles, a gente tem um checkbox ali, todos eles o Bitcoin atende com perfeição, Essa questão do ouro, até voltar assim, com o avanço da tecnologia, com a evolução da sociedade, o ouro sofreu muito com essa questão da autenticidade, Principalmente falsificações de vários tipos, colocando tungstênio junto, colocando outros metais, ou bota uma barra de um metal barato e deixa só a camada superficial de ouro. Assim, tiveram muitas coisas que tem o sulfeto de ferro, o ouro dos tolos, Exato. E isso aí dificultou bastante, porque assim, você como uma pessoa comum, claro que um governo, uma instituição grande, ela vai ter dinheiro suficiente e aparato para poder fazer essa avaliação. Mas como uma pessoa comum, você ficaria muito mais suscetível a estar, talvez, com dinheiro falso sem saber que está utilizando. Como é que você vai avaliar se o ouro é ouro, o grau de pureza dele? Por isso que até chama de sound money, que era o som que tinha, a textura, quando você mordia. Tudo isso vem de uma avaliação muito rudimentar naquela época. Hoje em dia você vai ter que ter um espectrofotômetro, vai ter que ter um equipamento laboratorial. Você vai ter que derreter o ouro para fazer análise química com ele líquido, às vezes uma reação que você não consegue fazer com ele sólido, então é realmente muito custoso você fazer transações com o ouro. Isso se torna caro. O ouro é uma ótima reserva de valor, é uma ótima reserva. Só que para você fazer a autenticidade dele e para usar até ele como meio de troca, tanto é que na época do Império, o que você tem uma lei de Coert, se eu não me engano, que é a pior moeda sempre circula mais. Eu posso estar errado aqui no nome da lei. Por que a pior moeda sempre circula? Porque você não quer ficar com ela. Então o que acontecia na época dos impérios e tudo mais? Você tinha moedas de bronze, prata e ouro. O que circulava mais? Moedas de bronze e de prata. Porque as moedas de ouro o pessoal guardava para fazer grandes transações. Eu quero comprar um terreno, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar muita munição, muita arma, financiar um exército. Então você fazia essas grandes transações com ouro. Agora já a prata, o bronze, metais que são mais facilmente achados na natureza, você geralmente tem uma oferta dele na economia circulante, uma oferta circulante dele muito maior do que um ativo que é superior na qualidade de reserva de valor.
As pessoas querem guardar aquele ativo, elas não querem gastar aquele ativo. Né? É a lei de Gresham, na verdade. Lei de Gresham, isso, obrigado. É isso aí, lei de Gresham. Para dar um exemplo, acho que mais palpável para o pessoal, imagine o seguinte: você está na Venezuela, ou até no Brasil, mas vamos botar a Venezuela, que são dois extremos, e você tem a opção de receber metade do seu salário em dólar e metade do seu salário em bolívar venezuelano. A pergunta que fica para o pessoal refletir é: recebendo 50% em bolívar e 50% em dólar, qual é a moeda que você vai gastar primeiro e qual que você vai guardar? Acho que é muito simples. Essa é a lei de Gresham. Você vai tender a gastar o bolívar porque ele não é uma reserva de valor. Você sabe que a partir do dia seguinte, né, a inflação já está comendo ele já não está mais valendo a mesma coisa que hoje. Então você tende sempre a guardar o dinheiro bom. O melhor, não que o dólar seja bom, a gente vai entrar em algum momento nesse tema. Sim. Mas é um dinheiro melhor. Então você guarda o dinheiro bom e gasta o dinheiro ruim. A gente faz isso com real, né, aqui no Brasil. A gente, quando possível, as pessoas que têm mais acesso a ferramentas financeiras dolarizam parte do patrimônio justamente para se proteger e deixa as contas mais básicas para você pagar em real, que é o dinheiro que sai com um fluxo mais rápido, né? Exatamente. Então, assim, acho que a gente conseguiu abordar bastante sobre o dinheiro, né? O que é ele, né? Como que ele se comporta na economia com os três principais atributos e, óbvio, os subatributos dele, né, como autenticidade, visibilidade, né? Então, eu acho bem interessante a gente ter abordado esses subitens também, porque às vezes eles passam despercebidos, né? A gente está há quantos séculos, né, lidando, né, com dinheiro, né? E só agora que a gente veio realmente a começar a perguntar mais isso, né? As moedas Fiat aí já está ao quê? Com 80 anos, 100 anos? Um pouquinho mais. 100 e poucos anos, né? Desde a quebra do Bretton Woods, a gente pode dizer assim, não, a quebra do padrão ouro, né? A quebra do padrão ouro é oficialmente a partir da década de 70, né? Final de 60. Mas antes disso, a gente já tem inúmeros exemplos de que os governos estavam imprimindo dinheiro e desvalorizando a moeda, né? Eles só não queriam confirmar isso. Isso, só não oficializavam, né? Exatamente. Imprimia mais dinheiro do que tinha lastro em ouro. Isso aí já acontecia até nos anos 1800 e pouco já tiveram alguns casos de que isso aconteceu e obviamente sempre colapsa a sociedade, entra em crise econômica por conta disso. Mas assim, a safadeza, se a gente pode chamar dessa forma, acontece na cara dura e oficialmente a partir da década de 70, quando, acho que se não me engano, não sei se é o Nixon, né, vai a rede nacional nos Estados Unidos, praticamente na época globalmente, virou e falou que a partir de agora o dólar não será mais lastreado em ouro e a confiança na moeda será a confiança na economia americana. Então isso ali ele abriu uma janela que distorce muita coisa que a gente vai discutir nos próximos episódios. Eu queria botar só um ponto aqui para a gente concluir esse assunto do dinheiro, que a gente usou alguns termos que talvez o pessoal não saiba, né? Então você falou um pouco de CBDC, só para o pessoal saber uma sigla em inglês, né? Central Bank Digital Currency. Então é basicamente moedas digitais de bancos centrais. Então a gente aqui no Brasil agora está vendo o Drex, né, que está para sair, assim como na China já existe também a CBDC deles, que tem um controle maior por parte do governo. A gente também vai discutir isso mais para frente. E o termo Fiat, né, que a gente chama o nosso dinheiro hoje. Fiat é uma palavra que o pessoal talvez aí, Bíblia e tudo mais, quando a gente fala de que haja luz, né? Fiat Lux, esse é o termo. Fiat nada mais é do que criação, né? Deixar acontecer, não tem uma tradução perfeita para o português, mas seria o let be. Os economistas gostam muito de falar sem lastro. Sem lastro, basicamente isso. Justamente a construção a partir do nada, né? É o let be. Então você deixa ali, você cria, por isso que é o fiat money, né? É um dinheiro impresso sem nenhum controle, sem nenhum lastro, sem nenhum realmente responsabilidade, assim, fica dinheiro papel por papel. Legal demais, acho que a gente conseguiu concluir aí, falamos bastante de várias características, acho que o pessoal pode pensar um pouco mais agora sobre dinheiro numa perspectiva diferente. E para concluir o que eu tinha comentado, o pessoal pensar como que um país, né, paga o outro em ouro, como é que esse outro país recebe esse ouro, para você nacionalizar um ouro que você recebeu, os países eles têm que derreter todo o ouro, que foi o que o Charlie acabou de comentar ali para você poder às vezes fazer algumas avaliações da autenticidade desse ouro. Eles derretem tudo.
ressolidificam para ver se a quantidade vai bater exatamente, porque quando você faz o processo de derretimento, né, e ressolidificação, você tira algumas impurezas, se houverem, e você vai ter uma diferença ali na densidade, no peso, e aí você consegue avaliar se o que você está recebendo é de fato o que você precisa receber. Agora imagina isso, né, numa perspectiva social ali no dia a dia, praticamente impossível. Fica um pouco inviável, né? Impossível. Um pouco inviável você derreter o ouro na sua casa para verificar a autenticidade dele. Exato. Né? E aí nesse processo eles também carimbam, né? Eles derretem e aí na hora de ressolidificar já solidifica com o brasão ou enfim a bandeira ali do país que está com esse ouro agora nacionalizado. Eu vou deixar um site aqui para os leitores olharem, é um site muito bom. Justamente a gente falou sobre ouro, falou sobre dinheiro, como que isso vai, né, obviamente influenciar, né, na nossa vida, né, em produtividade. What the fuck happened in 1971.com, né? What the fuck happened 1971.com, né, para quem sabe inglês aí, mas a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá, o link pro site, né, que vai compilar diversos gráficos muito interessantes, né, sobre o que aconteceu lá em 71, o famoso choque Nixon, né, que quando ele tirou esse lastro do papel moeda, né, do fiat money no ouro, o que aconteceu de lá para cá, né, vocês vão se surpreender com os números, é realmente muito chocante. O tamanho da distorção que passa a acontecer, né? É um marco histórico e temporal ali muito interessante para quem gosta de estudar dinheiro, entender um pouco mais realmente 1971, que foi ontem, né? Não dá nem para dizer que tem tanto tempo. Sim. Assim. A gente ainda está colhendo os frutos dessa mudança do padrão monetário muito importante ali, feita em 71, infelizmente. Exatamente. Maravilha, eu acho que cobrimos todos os pontos aqui necessários. Talvez o pessoal tenha aí uma série de dúvidas, então se tiverem dúvidas, perguntas, coloquem aí nos comentários, vai ter um prazer enorme em responder a todos. E um recado final aí, Charlie? Olha, o recado final é, gente, vamos estudar mais, vamos prestar mais atenção justamente todos esses conceitozinhos que a gente vai falando durante o vídeo, né? E prestar atenção como isso vai influenciando na sua vida. Como pequenos conceitos vão mudando a sua preferência temporal. Talvez seja esse conceito que você não tenha abordado um pouquinho, que os nossos leitores os nossos ouvintes, né? Não leitores, mas nossos ouvintes não tenham tanta familiaridade, né? Que é justamente a sua preferência ou pelo presente ou pelo futuro. Se você tem uma baixa preferência temporal, você gosta mais do quê? De poupar, você gosta mais do futuro, né? De investir. Agora, se você tem uma alta preferência temporal, você gosta muito do curto prazo, você gosta de gastar, você não gosta de poupar, né? Então, prestar atenção justamente como esses conceitozinhos se aplicam nas suas decisões do seu dia a dia, né? Acho que isso vai ser bem reflexivo. Maravilha. Vou deixar aqui, além do What the Fuck Happened 1971.com, vou deixar também 2 livros aí que eu acho interessante o pessoal ler, que você acha tranquilamente aí na internet, na Amazon, que é o The Bitcoin Standard, do Saifedean, né, é o padrão Bitcoin em português, e o outro livro dele também muito bom, que é o padrão Fiat, ou The Fiat Standard. São 2 livros que eu acho que é um dever de todo cidadão ler. Must read. Must read, total. Para poder entender o que é o dinheiro num linguajar tranquilo, num linguajar que não vai ter dificuldade de ter esse entendimento mais profundo, e que vai ajudar você a ter uma outra visão do que é o dinheiro e das distorções que a gente vive hoje em dia, de uma forma que talvez ninguém nunca explicou e nem nunca ninguém comentou sobre isso, que é o que a gente também espera poder conversar um pouco aí nos próximos episódios mais detalhadamente. É isso aí. Exatamente. A gente vai ficando por aqui, fechamos aí o nosso primeiro episódio, espero ver todos vocês aí na próxima. Beta Talk to Charlie, é isso, até a próxima. Até a próxima, pessoal, valeu.